Olá, amigos. É o programa Muitas Vidas. Mais uma vez estamos com vocês. Mais uma vez estamos entrando em sua casa, em seu lar. Permita-nos então que hoje nós vamos conversar um assunto que extremo interesse de todos nós. Portanto, nós vamos conversar com o Davidson Lemela, psicólogo, você já conhece, e ele vai nos responder algumas questões a respeito de reforma íntima. Davidson, uma coisa que sempre se falou dentro dos centros espíritas foi a reforma íntima. Tem centros que possuem até cursos de reforma íntima e tem centros que mantêm uma caderneta de acompanhamento da reforma íntima. Fiquei sabendo, Davidson, que no centro que você frequenta, você fizeram um curso de 3 anos, que parece até um curso de mestrado em reforma íntima, não é? Mas os grupos da Aliança Espírita Evangélica também trabalham em cima. São eles, na verdade, que trabalham com uma caderneta de acompanhamento. Mas tudo isso, Davidson, é para ajudar as pessoas a se modificarem. Então, Davidson, conta para nós, explica para nós, por que é tão difícil esse processo de reforma íntima em todos nós. De fato, Zezinho, a reforma íntima ela é muito discutida hoje nos centros espíritas. É muito divulgado os cursos de reforma íntima. Na verdade, reforma íntima é uma mudança interior, uma reforma interior. Mas para se fazer essa reforma interior, Zezinho, fazer a reforma íntima, é necessário 2 pré-requisitos fundamentais, sem os quais seria impossível fazer a reforma íntima. Primeiro, eu querer. Eu preciso desejar, querer, estar motivado a me modificar. É claro que uma pessoa que vai ao centro espírita, uma pessoa que frequenta um grupo de estudos, que participa de um curso de reforma íntima, ele deseja, ele está se empenhando nesse processo de transformação interior, ele quer se modificar, ele quer se tornar uma outra pessoa. Mas existe um outro pré-requisito fundamental, talvez mais importante que o primeiro, que é se conhecer. Porque se a gente não se conhecer, é impossível fazer a reforma íntima. Há 2.500 anos atrás, na época de Sócrates, na antiga Grécia, existia um templo, o templo famoso de Delfos, que ficava na ilha de Patmos. Esse templo, existia uma inscrição na porta de entrada do templo, que dizia assim, eu acho que vocês todos devem se lembrar dessa frase, conheça-te a ti mesmo. Desde aquela época, há 2.500 anos atrás, já era imperioso a necessidade do autoconhecimento. E eu atendo no meu consultório, meus pacientes, e eu percebo o quanto que as pessoas não se conhecem. O quanto que é difícil esse autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é você mergulhar, você caminhar na direção do seu mundo interior. E hoje em dia nós temos muitos apelos no nosso dia a dia, da mídia, da informática, dos meios de comunicação, muitos apelos para que nós olhemos para fora de nós. E poucos apelos para olharmos para dentro de nós, o nosso mundo interior. Porque é somente a gente se conhecendo a si mesmo que a gente vai conseguir, de fato, conseguir se modificar. Mas, Davidson, como nós devemos fazer para nos conhecer mais? Bem, para nos conhecermos mais, nós temos então fazer esse mergulho no nosso mundo interior e descobrirmos na nossa vida o que de fato são dificuldades e o que são problemas. E as pessoas às vezes têm confusão de identificar uma coisa e outra. Dificuldades, Zezinho, e para as pessoas, é tudo aquilo que vem de fora de nós e nos incomoda. Por exemplo, uma pessoa fala mal da gente, nos calunia, é uma dificuldade. Nós somos mandados embora do emprego, estamos desempregados, é uma dificuldade. Falta de dinheiro, é uma dificuldade. Aquela dificuldade que nós temos às vezes para lidar com os equipamentos eletrônicos, com o computador, com a internet. Todas as dificuldades na vida, elas são positivas. Mesmo que nos cause dor, constrangimento, mesmo que nos faça sofrer. Existe um livro de André Luiz. André Luiz é um espírito que se comunicava através do Chico Xavier. E ele escreveu um livro que tem uma frase que diz assim: após uma dificuldade, aguarde outra, e mais outra.
Porque as dificuldades são oportunidades na vida para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se melhorar. Então, se a reencarnação é uma escola, as dificuldades são as lições. É óbvio que ninguém gosta de enfrentar uma dificuldade. No mais leve sinal de um aborrecimento, no mais leve sinal de uma dor, a gente corre para se livrar daquilo. Mas as dificuldades estão nos ensinando. As dificuldades seriam como se fosse, Zezinho, alarmes que tocam para nos chamar a atenção daquilo que nós precisamos nos melhorar. Então, de repente, uma pessoa ela começa a sentir dor de barriga, mal-estar, enjoo, ela vai no médico e o médico diz para ela assim, você está com gastrite. Você vai tomar então omeprazol. E a pessoa passa a tomar omeprazol e a dor do estômago, aquela queimação desaparece. Só que aquela gastrite está chamando a atenção da pessoa, por exemplo, com relação às suas emoções, como ela tem levado a sua vida, os seus destemperamentos, o seu estilo de vida. E aquilo faz com que a pessoa observe a si mesma e ela descubra o que ela de fato precisa mudar, o que ela precisa se modificar. Então a dificuldade é um alarme que está soando, avisando a pessoa. Imagine se você trabalhasse num edifício de 9 andares e você estivesse lá no 9º andar trabalhando e de repente começasse a soar alarme de incêndio. O que você faria? Você iria lá e desligaria o alarme e voltaria a trabalhar? Ou você sairia correndo do prédio para fugir do incêndio e da morte? É óbvio que você sairia correndo. Mas nós fazemos isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós desligamos o alarme e não damos atenção àquelas situações da vida que estão fazendo com que nós forcemos a nos modificar. As dificuldades seriam como se fosse assim uma agulha que nos cutuca as costas para nós nos modificarmos. Se na história da humanidade nós nunca tivéssemos encontrado uma dificuldade pela frente, provavelmente nós ainda estaríamos na época das cavernas. Mas, Davidson, nós estamos entendendo o teu raciocínio, a forma como você está respondendo às questões. Mas existe uma dúvida, inclusive nossos amigos em casa, logicamente, estarão pensando. Davidson, afinal, o que são problemas? Conta para nós. Continuando então a explicação com relação ao nosso autoconhecimento, vamos entender agora o que são problemas na vida. Falei das dificuldades, os problemas estão dentro de nós. E os nossos problemas, na maior parte das vezes, incomodam mais aos outros do que a nós mesmos. O que vocês acham que são problemas e que estão dentro de nós e que incomodam mais as outras pessoas? Os nossos problemas são os nossos defeitos de caráter. Você sabe o que é caráter? Caráter é o conjunto de qualidades e de defeitos que nós trazemos de nossas vidas passadas. Em nossas vidas passadas, nós já vivemos muitos episódios difíceis, nós já sofremos muito, já fizemos outras pessoas sofrerem, fizemos muitas escolhas, tomamos muitas decisões, experimentamos muitas situações, e todas essas situações, todos esses problemas e dificuldades que enfrentamos no passado acabaram estruturando o nosso caráter, que é esse caráter que nós possuímos hoje, que é esse, vamos dizer assim, o nosso jeito de ser, ou, resumindo, o nosso conjunto de qualidades e de defeitos que trazemos do nosso passado. Quais seriam os defeitos que uma pessoa poderia apresentar? Você sabe quais são? Os defeitos são orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, intolerância, impaciência, arrogância, prepotência. Esses são os traços negativos de caráter que nós possuímos. E uma revelação para vocês: todos nós possuímos esses defeitos de caráter. Ou seja, todos nós somos orgulhosos, todos nós somos egoístas, todos nós somos arrogantes, prepotentes. Nós não deveríamos nem nos preocuparmos para tentarmos descobrir se somos egoístas e orgulhosos ou não, porque somos. Já admita que é. O nosso desafio é descobrirmos o quanto somos, o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos prepotentes, o quanto nós somos arrogantes. E a gente descobrindo a intensidade de cada traço negativo de caráter, nós vamos nos conhecendo mais. Você já deve ter ouvido dizer
que os nossos verdadeiros inimigos estão dentro de nós. Imagine um exército que você vai ter que enfrentar. Você tem que conhecer o exército inimigo, o general, ou a forma que eles lutam. Então, se os nossos inimigos estão dentro de nós, é preciso que nós conheçamos eles. É que nós conheçamos o nosso orgulho, nosso egoísmo e como que esses traços negativos de caráter se manifestam na nossa vida. Quais são as atitudes que nós temos que se manifestam através dos nossos traços de caráter negativo? Tem muita gente que não acha que é orgulhosa, que não é egoísta, mas é, e não sabe. Por não saber, tem dificuldade de se modificar. Como que alguém vai se transformar, se modificar, fazer a reforma íntima, se nem acredita que é orgulhoso, que é egoísta, por exemplo, que é intolerante, que é impaciente? Então, conhecendo-nos nós nós vamos poder fazer então o que nós chamamos de reforma íntima, muito veiculado nos grupos espíritas principalmente.